Oi, gente! Bem-vindo de volta ao meu canal do YouTube. Como é que vocês estão? Eu tô de volta aqui hoje com um vídeo que eu não gostaria de estar gravando e não é um assunto confortável para mim, nada agradável. Mas eu acho muito importante falar, compartilhar com as pessoas a minha experiência e também abrir os olhos de muita gente sobre esse assunto, que são as creches, os famosos daycare aqui da Austrália. Para começar, para dar um pouquinho de contexto no meu vídeo, eu vou contar o que aconteceu antes. Para quem não me conhece, meu nome é Lorena, muito prazer. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal para ficar de olho em todos os conteúdos que eu soltar. Então, eu e minha família nos mudamos da Nova Zelândia para a Austrália há mais ou menos um ano atrás, um pouquinho a mais. Quando eu vim para cá, eu tinha experiência na área da beleza, mas eu tinha tido um filho há pouca coisa, 2 anos e pouco ele tinha na época. E eu tinha muito medo, muito receio de deixar ele com qualquer outra pessoa ou no daycare. Quando a gente se mudou, eu tentei procurar trabalho na minha área e colocar ele em um daycare que não deu nada certo, né? Ele veio para casa com mordidas, que ninguém tinha explicação, eram reclamações assim estranhas sobre ele. E eu optei por sair do trabalho, tirei ele do daycare, ok. Foi aí que eu arrumei outra proposta de trabalho e fui em busca de um outro daycare para ele, assim com os olhos mais abertos, que eu pensava, mais abertos. E a mulher que eu trabalhava para ela, que eu ia trabalhar para ela, me indicou esse daycare. Meu filho começou a frequentar esse daycare e foram 6 meses até que eu decidi buscar um emprego no daycare, porque o outro emprego também já não estava dando certo e eu continuava nervosa, assim, ansiosa por levar ele no daycare todo dia. Eu decidi então estudar educação infantil e busquei um trabalho no mesmo daycare que ele estudava e consegui. Consegui trabalhar lá, comecei amando o trabalho, porque eu amo criança, amo trabalhar com criança. No início foi tudo ok, era muita correria, cuidar de muita criança junta. Eu reparei que aquela escola em específica tinha muita criança para cada professor. Mas era meu primeiro trabalho na área, eu não sabia muito, não tinha muito entendimento do assunto. Então, eu continuei. Conforme eu continuei trabalhando lá e nessa área, eu comecei a ver coisas que eu não gostava em questão de tratamento de professores com as crianças. Foi até que um dia eu fui testemunha de uma professora beliscando uma criança na bochecha e essa mesma professora socando uma menina assim no chão. Gente, quando eu falo socando, ela pegou a criança e bateu a criança no chão e aquilo eu não sabia o que fazer. Eu era nova e eu fiquei muito mal assim por um tempo até eu decidi o que fazer. E aquelas não foram as primeiras vezes, aquelas foram as vezes mais assim absurdas, mas não foram as primeiras vezes que eu tinha visto ela em específico fazer isso. Até que eu decidi a reportar, né, a fazer uma reclamação com a minha supervisora. E aí depois dessa reclamação eu achei que alguma coisa ia se resolver. O que veio dessa reclamação foi eles cortarem um pouquinho as horas da mulher. A mulher continuou em volta de criança do mesmo jeito e tudo certo. Depois ela voltou com as horas dela normal. Por mais que eu queria defender as crianças ali, eu achei que ela talvez merecesse uma segunda chance, talvez ela não tivesse errado antes. Eu era novata, né? Então eu pensei, talvez foi por isso que a gerência decidiu dar uma segunda chance para ela. E aí com isso, eu fui trabalhando, mais de olho aberto ainda, e eu perco as palavras. Desde então eu vi coisas assim absurdas, tanto das professoras tirarem, porque eu vi coisas de que um dia eu, sozinha, fiz 12 crianças de 1 ano e meio dormir na hora do almoço, porque não tinha professora suficiente. Eu vi crianças sendo esquecidas dentro do ônibus. Sim, na Austrália é muito recorrente. Já acontece muito acidente por ano sobre, né, crianças sendo esquecidas dentro de veículo. Não é a primeira escola que esquece criança dentro do ônibus e aconteceu e eu vi. E a escola fez de tudo para esconder. Então eu fui vendo aquilo ali, uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra e eu, meu Deus, que zona, que bagunça. E gente, eu quero deixar bem claro que essa creche não é do governo, não é barata.
Quem não tem visto de residência ou cidadania australiana, paga em média de 130 a 160 dólares ou até mais por dia nessas creches, por dia. Então não é uma escola do governo, não é para ser barata, não é por isso que é ruim, não. Nessa específica escola que eu estudei, era ruim porque a dona queria mais e mais e mais crianças. Quanto mais criança vir, mais dinheiro ela recebe. Era uma criança entulhada em cima da outra, literalmente. E eu falava, meu Deus, mas todas essas crianças sofrem essas coisas e meu filho tá aqui também. Mas demorou tanto para eu achar um emprego, tá sendo tão bom trabalhar, eu precisava ajudar meu marido. E eu tinha aquela sensação, sabe? Aquele sexto sentido, mas a gente sempre tenta calar ele, né? No meu caso, era porque eu precisava de um emprego. Então, o meu filho estava ali naquele lugar, naquela escola, naquela loucura todo dia, e eu pensava, talvez vai ser bom para ele, talvez ele vai crescer um pouco, né? Sabendo que o mundo não gira só em torno dele, ele vai aprender e tal e tal. E eu estava tão errada sobre isso. Tudo começou, acho que mais ou menos um mês antes, 3 semanas antes, quando meu filho ficou muito, muito, muito doente. E eu levei ele no médico e ele estava com ferro baixo. Ele estava com ferro baixo. Mas eu cozinho todo dia. Quem me segue há mais tempo aqui sabe que um dos meus focos no meu canal, no meu Instagram, é comida. E eu cozinho porque eu gosto e meus filhos comem muito bem, graças a Deus. Então aquele diagnóstico do ferro baixo me deixou assim, me sentindo uma perdedora, assim. Não sei como explicar melhor do que isso. Defeated, em inglês fala. Eu me senti fracassada. Falei, por que meu filho tá com ferro baixo? Depois disso eu comecei a perceber que quando eu passava pelo refeitório na hora do almoço, meu filho não tava mais lá. As crianças estavam todas lá, mas meu filho não tava. Cadê o Theo? Já foi pra classe. Aí eu comecei a juntar mais um, e eu, meu Deus do céu. Porque a gente sempre quer dizer a gente mesmo que a gente tá overreacting, né? Olha, eu tô pensando, talvez não é assim. E aí meu filho ficou no antibiótico, eles esqueciam de dar antibiótico todo dia, eu tinha que ficar lembrando, ligando quando eu não tava lá. E aí foi uma coisa atrás da outra. Nesse meio tempo, meu filho teve que ficar em casa por 2 semanas pelos sintomas que ele tava. Porque ele não tava só a situação do ferro baixo, ele também tava com um problema no estômago, que ele sentiu muita dor no estômago. Então a gente ficou em casa por 2 semanas. E assim, no primeiro dia que ele voltou, meu marido, foi até engraçado, porque meu marido trouxe ele pra cima pra conversar com ele sobre o dia dele, né? E trouxe ele pra tomar banho de banheiro e falou, como foi seu dia? E o meu filho foi... É muito desconfortável falar. Meu filho foi e falou pro meu marido, meu dia não foi muito bom. E meu marido falou, não, por quê? O que aconteceu no seu dia? Ele falou pro meu marido, a minha professora me beliscou. E apertou minha cara assim, ó, bem forte e bateu minha cabeça na cama. Aí meu marido falou com ele, mas por quê? Por que sua professora fez isso com você? E ele disse, porque eu tava tentando acordar um dos coleguinhas. Aí meu marido foi, pensou um pouco e depois me chamou no banheiro, eu pedi pra ele contar, ele contou de novo a mesma coisa. Eu desci, dei uma respirada, pedi pra contar de novo, perguntei de novo, o que aconteceu? Ele me contou a mesma coisa. Foi aí então que eu mandei um e-mail para os diretores da escola, contando o que aconteceu, pedindo explicações, pedindo que fosse resolvida a situação. No dia seguinte, eu recebi uma ligação. Primeiramente, eu recebi uma mensagem de manhã, porque eu perguntei, olha, você recebeu meu e-mail? Recebi sim, a gente vai resolver tudo e entra em contato com você. Aquele dia era para meu filho estar na escola, eu não levei na escola, eu não ia levar ele. E depois eu recebi uma ligação perguntando, da minha supervisora, perguntando, o Theo não vai vir na escola hoje? Eu falei, não. Até eu resolver esse assunto, ele não vai na escola. E ela me perguntou, você pode trazer ele aqui para mim conversar com ele? Eu falei, posso. A gente já tá a caminho. É bem pertinho aqui e a gente chegou em pouco tempo. Ela sentou a gente no escritório, perguntou tudo de novo para ele. Ele contou do mesmo jeito que ele contou pro meu marido e para mim, ele contou para minha supervisora de novo, olhando no rosto dela. Ela virou para ele e falou assim, vamos lá comigo, estendeu a mão para ele e falou, vamos lá comigo para você me mostrar
qual professora que fez isso com você? Porque ele é criança, porque ele é muito inocente, ele pegou na mão dela e falou, vamos embora. Foi, chegou lá na sala de aula dele, ele apontou para a cara da professora dele na minha frente e falou assim, foi ela. Ela que me beliscou ontem. Aquilo assim, me deu um teto preto. Na hora eu tive que encostar na pia. Ali naquela hora, era, além da escola do meu filho, era meu trabalho. Eu tinha que me controlar. Vai, minha supervisora, me leva para a sala de novo. Senta, meu filho, me senta na cadeira, olha para minha cara e fala assim, ah, então eu não acho que ela fez isso com ele. Eu acho que ela estava fazendo ele dormir e ela acabou batendo assim nas costas dele, de um jeito que ele não gostou. E ele tá falando que ela beliscou ele. Eu falei, oi? Eu não acho que ela fez isso. Já tem muitos anos que eu trabalho com ela. Eu não acho que ela fez isso. Eu falei, mas ele te contou exatamente o que ela fez com ele. Ela falou, mas eu acho que é só porque ele não gostou do jeito que ela encostou nele. Aí eu fiquei assim com um minuto de silêncio, olhando pra cara dela, tentando assim entender o que era aquilo. O que era aquilo que ela estava me falando. Porque até aquele momento eu achei que ela ia me ajudar. Eu achei que a outra professora ia perder o trabalho. Eu tinha certeza. Mas o que eu não sabia, o que eu sabia e nunca tinha tido a experiência, a gerência ter favoritismo com as pessoas que trabalham lá há mais tempo. Eu já sabia que era um problema do daycare, das creches aqui, mas eu nunca tinha tido experiência com isso. E foi exatamente daquele jeito. Eu falei com ela assim, a gente recebe tanto treinamento sobre abuso infantil. Você sabe exatamente as perguntas que a gente faz para as crianças, porque você fez para ele as perguntas exatamente do treinamento. Ele te respondeu exatamente como é para a criança que sofreu abuso responder. E mesmo assim, você está aqui tentando me fazer acreditar que o meu filho está mentindo para mim. Aí ela, eu acho que você só está um pouco muito chateada. Eu falei, como que era para eu estar? Se você me explicar um outro jeito que era pra eu estar, eu tô chateada pra caramba. E não é só chateada. Eu tô me segurando pra eu não voltar lá e fazer uma coisa pior com ela. Eu fui, levantei e falei, eu vou embora. Aí ela, vem aqui, me dá um abraço, me dá um carinho, me dá um cuddle. Eu falei, não, eu não preciso de cuddle. Quem precisa de cuddle é meu filho. Mas antes disso acontecer. E eu saí. Trouxe meu filho pra casa, muito nervosa. Depois disso eu fiquei 4 dias sem dormir. 4 dias. Eu tive que ir para um médico para ele me dar remédio. Porque, gente, vocês têm que me compreender. Além do meu filho ter sido agredido pela professora dele na escola, que é particular, eu tive minha confiança traída pelos meus próprios amigos de trabalho, que eu trabalhava como um time até um dia antes. Então eu olhava para o lado assim e não conseguia entender, assimilar o que estava acontecendo. Vim para casa, me sentindo desse jeito, mandei um e-mail que eu gostaria de ver as câmeras de segurança. Até contando essa história que eu fico tonta, de nervoso, de revivendo isso. Eu tô com a cabeça voando assim, ó, de novo. Eu mandei um outro e-mail pedindo para rever as câmeras de segurança. E eu mandei outro e-mail. E eu mandei outro e-mail. E eles falavam, a gente tá esperando. A gente tá reavaliando e investigando. Eu falei, não precisa muito. Vocês buscam na câmera a data que aconteceu, que não tá muito longe, que eu te contei um dia depois. E você me chama para mim reavaliar o vídeo com você. Não é assim que funciona. Depois de 5 dias, eles me chamaram numa reunião no escritório e me mostraram 4 vídeos cortados. Não uma gravação contínua do que aconteceu. 4 vídeos cortados, me apontando uma outra criança como meu filho, o que eu sabia que não era, porque não era a nossa roupa, não era a nossa roupa de cama. Eu falei com eles que não era meu filho, eles tentaram me convencer de todos os jeitos que era meu filho, e eu falei, não é. Meu filho é esse que tá na frente dela. No caso, vamos supor que a câmera tá aqui, a professora tá de costa para a câmera, tampando meu filho, e meu filho tá aqui, do lado dela assim, ó. Mesmo que ela fosse fazer alguma coisa com ele, porque ela é muito esperta e ela sabe, ela já deve ter visto essas câmeras de segurança antes, não dava para ver, porque ela colocava ele aqui do lado e a câmera de segurança estava aqui e ela tampava tudo que estava acontecendo com o corpo dela.
E aí eu questionei, eu falei, não dá pra ver o que aconteceu. A minha supervisora falou comigo que não dava pra ver nenhum movimento brusco. Eu falei com ela que a professora não tinha dado tapa no meu filho, a professora tinha beliscado meu filho. E agressores geralmente procuram o beliscão como uma forma, né, de punir as crianças, porque realmente não precisa de nenhum movimento brusco. Ninguém vai tomar aquele susto que aconteceu, aquele movimento igual um tapa. Enfim, as duas olharam pra minha cara e falou, mas você não tem prova, porque não dá pra ver. Aí eu falei, não é porque não dá pra ver que não aconteceu. Ele não tem motivo pra mentir, ele é muito novo pra mentir. Ele tem 3 anos e meio. Vocês sabem que ela tá tampando o vídeo com o corpo. Aí elas olharam pra minha cara e falaram, mas o que você quer que a gente faz? Desse jeito. Mas o que você quer que a gente faz? Eu falei, eu quero primeiro que ela perca o emprego dela, porque ela não pode trabalhar com criança. As duas olharam pra mim e falaram, isso não vai acontecer, porque você não pode provar o que ela fez. E eu questionei com a minha supervisora, eu falei com ela, você tá aqui pra proteger as crianças. Você não tá aqui pra proteger os adultos agressores. O seu trabalho é pra proteger as crianças aqui. E você tá falhando nele. Eu achei que você ia proteger meu filho igual eu protegi a sua filha quando as outras crianças estavam sendo racistas contra ela e chamando ela de preta. Eu rodei a baiana nessa escola, eu chamei o pai de cada um e eu dei uma palestra sobre por que a gente não podia ser racista, o que a gente passou enquanto o racismo era aceitável nesse mundo. Eu fiz uma palestra com as crianças tudo sentado no chão, tudo por causa da filha dela. Eu falei, e esse era o mínimo que eu esperava de você para defender meu filho. Sabe qual foi a resposta dela para mim? Ela só fez assim. Ela não podia fazer nada. E eu levantei de lá, nesse dia, me sentindo a pior pessoa do mundo. Por que... Eu vou chorar. Por que eu não escutei o meu gut feeling? Por que eu não escutei o meu sexto sentido materno? Mom, the kitty can't get mad all the time. I don't want a mad one. Oh my God. Can you say, oi, gente? Oh, gente. Vai ser lindo, né? E a mãe te protege, não protege? A sorte é que ele veio que me ajudou a me recompor um pouco. Eu saí de lá daquele escritório me sentindo a pior mãe do mundo, que eu não escutei o meu sexto sentido, assim, aquela coisa que a gente sente. Eu já estava sentindo que tinha uma coisa errada ali, principalmente depois que ele mudou de sala, que eu não ia com a cara dessa professora. Eu vi o jeito que ela tratava as outras crianças, criança com problema. Pra mim, eu nunca fui com a cara dela. Eu sempre tive aquele sexto sentido assim, alguma coisa está acontecendo e eu não ouvi. Gente, eu tenho muito orgulho dele que ele me falou. Quando seus filhos falarem a verdade, assim, sempre elogiem, fala muito bem por falar a verdade. Você pode contar tudo pra mamãe se você quiser. A mamãe acredita em você. Enfatiza isso que você acredita no seu filho. Porque é isso que eu faço com o Theo e ele me conta tudo. Depois disso tudo, eu já entrei com a reclamação no Departamento da Educação. Eles estão investigando. Realmente é muito difícil provar alguma coisa, porque eles têm que dar as imagens da câmera e ninguém é obrigado a se incriminar. Eu também entrei com outro processo trabalhista contra eles, porque desde que isso aconteceu, eu nunca mais fui chamada para trabalhar, porque eu reclamei que meu filho foi agredido na escola deles. Eu achava mesmo para mim que eles iam mandar a professora embora e ia resolver aquela, tipo assim, aquela semente do mal não ia estar ali mais e a gente ia viver feliz para sempre estudando e trabalhando lá, mas foi muito o contrário. Eles me mandaram embora e não me mandaram embora, só nunca me chamaram para trabalhar de novo. Ela continua firme e forte, mas eu tenho direitos trabalhistas, já entrei com processo e eu tô esperando, né, a resolução disso. Eu vou lutar pelo meu filho. Se for só comigo, se ele tivesse só pisado no meu calo, tava ótimo, mas foi do meu filho também. Já tá entrando com medidas, né, para ajudar a gente legalmente, então vocês não precisam ficar preocupados. Tristes eu sei que vocês vão ficar, que vocês gostam muito do Teté, que vocês gostam muito da gente, mas coisas assim vêm para ensinar a gente. Coisas assim vêm para ensinar a gente. Talvez eu tava me afastando do meu propósito que Deus tinha me dado,
queira estar aqui, me comunicar com vocês, a gente se identificar, pra gente ver que a vida é difícil mesmo, uma apoiar as outras. Talvez eu tava me deixando levar para longe desse meu propósito, e esse foi um jeito de Deus me mostrar, olha, você tá certa, não é o lugar certo pro seu filho e o seu lugar não é aí. Eu creio muito nisso, sabe? Eu acho que Deus me trouxe de volta para cá. Mas também não é fácil sair de um trabalho e largar aquele dinheiro instantâneo ali do momento que você está ganhando para ajudar sua família e ajudar a criar seus filhos. Então, acho que tudo é questão de aprendizado. E eu deixo aqui para vocês o meu alerta. Mães, se vocês têm aquela sensação, vocês estão certas. Se vocês têm aquela sensação sobre alguém, mesmo que os olhos não veem, gente, o coração sente. Não deixe chegar no limite que eu deixei. Vocês estão certas, mãezinhas principalmente, a gente sente as coisas a respeito dos filhos da gente. Às vezes a gente sente coisas a respeito de pessoas ligadas a gente. Não deixe de acreditar no seu sexto sentido, ele está ali para te ajudar, para te proteger. Depois de toda essa história, que não é nada fácil falar dela, eu, mais do que nunca, venho aqui pedir vocês para se inscreverem no meu canal, porque eu sou desempregada. Eu sou desempregada porque eu escolhi a defender meu filho e eu tenho muito orgulho disso. Eu vou continuar defendendo ele. E não só ele, todos os meus 5 filhos que eu tenho agora, 2 do coração. Por favor, se inscreva no meu canal, deixa seu like. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que precisa saber disso, morando aqui na Austrália ou não. Escola é sempre um lugar de muito... Tem que depositar muita confiança neles. A gente deixa o bem mais precioso da gente lá todo dia. Então eu quero que esse vídeo seja um alerta. Com isso dito, eu também quero deixar que tem muita escola maravilhosa por aí. Se você tem uma boa relação com a sua professora, com a sua escola, assim como existe o bem, existe o mal também. Então não é porque eu tive uma má experiência que você não fica louco aí não, pelo amor de Deus. Não sai correndo tirar o menino da escola, saindo do emprego, seus maridos lá vêm brigar comigo. Eu gostaria de agradecer muito a vocês por me ouvirem, vocês são meu apoio, vocês são minha rede aqui. E até o próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau.